Imagine a seguinte cena. Você está com a pessoa que você gosta, ou com alguém com quem você divide a... Mas tem uma frase presa na garganta há dias. Você quer dizer, eu me senti sozinho, ou estou inseguro, ou até eu preciso de você de um jeito diferente. Só que na hora de abrir a boca, vem aquele medo silencioso. E se eu parecer fraco? E se a pessoa me julgar? E se eu falar? E se ela afastar? Se isso aconteceu com você, fica comigo por alguns minutos, porque hoje eu quero te mostrar de um jeito simples e bem pé no chão, como coragem e vulnerabilidade pode transformar a sua autoestima e os seus relacionamentos. Não com um discurso bonito, mas com uma forma prática de lidar com aquilo que a gente sente e quase nunca sabe como dizer. E antes de tudo, deixa eu quebrar um mito que atrapalha muita gente. Vulnerabilidade não é fraqueza. Vulnerabilidade é o ato de aparecer por inteiro quando existe risco emocional. É você ser honesto, sem máscaras, mesmo sem garantia de que como o outro vai reagir. E isso não significa se expor sem limite, nem contar sua vida para qualquer pessoa. Vulnerabilidade saudável tem discernimento, tem contexto, tem limite. O problema é que muita gente aprendeu o contrário, que para ser forte você precisa ser imune. Precisa estar sempre bem. Precisa ter resposta para tudo. Precisa não precisar. Só que por dentro, isso cobra um preço alto. E esse preço costuma aparecer em dois lugares: na autoestima e nos relacionamentos. Vamos para uma história que talvez pareça familiar. Imagina a Ana. Ela é competente e resolve tudo. Aguenta muita coisa calada. Por fora, parece ser segura. Por dentro, ela se cobra o tempo todo. Ela está no relacionamento com o Léo. E o Léo é um cara bacana, mas tem um jeito mais fechado, mais prático. Quando a Ana fala de sentimentos, ele tenta consertar rápido, dar solução, mudar de assunto. Não porque não se importa, mas porque ele não sabe ficar naquele desconforto. Numa semana estressante, Ana começa a sentir uma mistura estranha. Carência, irritação e vergonha por estar carente. Ela pensa, eu não devia precisar disso. Eu devia dar conta sozinha. E aí ela faz o que muita gente faz. Veste uma armadura. A armadura de Ana é o perfeccionismo. Ela tenta ser impecável. Ela se torna eficiente até demais. Ela vira a pessoa que não dá trabalho. Só que, quando você tenta ser impecável, você deixa de ser íntimo. Você deixa de ser humano, perto de quem você ama. E do outro lado, o Léo também tem uma armadura. A dele é o silêncio. Ele se fecha, porque aprendeu que sentimento dá confiança. E quando a Ana vem com algo emocional, ele foge. Ele foge para o vamos resolver, ou para o não é nada, ou para o celular, ou para o trabalho. Olha que curioso. Os dois querem conexão, mas as armaduras deles se encontram e criam distância. E é aqui que entra uma diferença que muda o jogo na autoestima. Vergonha e culpa não são a mesma coisa. Culpa é quando você pensa, eu fiz algo errado. Vergonha é quando você pensa, eu sou errado. Culpa pode te levar a reparar e crescer. Vergonha te encolhe, te faz esconder, te faz mentir para si mesmo, te faz atacar, agradar, sumir. Qualquer coisa menos aparecer como você é. A Ana não está só com a culpa de fiquei sensível. Ela está com vergonha. Tem algo errado comigo por sentir isso. E quando a vergonha manda, a gente não conversa, a gente se defende. E como é que a defesa aparece na vida real? Aparece como ironia, como crítica, como frieza, como tanto faz, como deixa que eu faço, como controle, como cobrança disfarçada de brincadeira. Como aquela frase que parece pequena, mas vem cheia de veneno. Nossa, você nunca. Ou tá, deixa eu já sabia. E aí acontece a cena que define muita relação. Numa noite, o Léo chega em casa e a Ana está mais quieta. Ela pergunta, tá tudo bem? Ela responde, tá.
Só que o tá não é tá. É um pedido de ajuda camuflado. É um teste. É uma tentativa de não parecer vulnerável. E o Léo, que também não sabe entrar nesse lugar, aceita o tá e muda de assunto. Pronto. O roteiro perfeito para uma briga que não é sobre o que parece. No dia seguinte, a Ana explode por uma coisa pequena. Um prato, uma mensagem, um atraso. Mas no fundo, não é sobre o prato. É sobre a sensação de não ser vista. E o Léo fica confuso. Do nada? Só que não foi do nada. Foi de muito tempo carregando sozinho o que poderia ter sido dito em 30 segundos. Se houvesse coragem. E aqui vem um ponto essencial. Coragem não é um traço de personalidade. Coragem é uma prática. Coragem é um conjunto de microdecisões. Pequenos momentos em que você escolhe honestidade em vez de armadura. E quer saber a forma mais simples de reconhecer se você está usando uma armadura? É quando você sente que precisa parecer perfeito para ser amado. Ou quando você sente que precisa estar por cima para ser perfeito. Ou quando você sente que, se mostra o que sente, vai perder o seu valor. Mas a verdade é o contrário. O que sustenta uma conexão não é a perfeição, é presença. E presença exige vulnerabilidade. Agora deixa eu te dar um exemplo de como a história da Ana poderia virar, sem ficar dramático, sem virar terapia de casal no meio da sala, só com uma conversa melhor. Um dia, em vez de guardar tudo, ela decide fazer um ato pequeno de coragem. Ela espera um momento tranquilo, sem briga, sem indireta. E ela começa: eu preciso te falar uma coisa. E eu tô com medo de parecer carente. Mas eu prefiro ser honesta do que ficar distante. Essa semana eu me senti sozinha. E eu queria mais conexão com você. Você pode ouvir sem tentar resolver na hora. Percebe o que aconteceu? Ela nomeou o medo. Ela colocou a vulnerabilidade na mesa. Ela pediu o que precisava, com clareza. Ela não atacou. Ela não acusou. Ela não disse você nunca. Ela falou de dentro. Isso é vulnerabilidade, com limite e direção. E aí o Léo, que sempre tentou consertar, e aprende algo simples. Às vezes, a pessoa não quer solução, quer presença. Quer eu estou aqui. Quer me conta mais. Quer eu entendo. Quer obrigado por confiar em mim. E talvez ele responda do jeito dele. Eu não sabia que você se sentia assim. Eu fico meio travado com conversa emocional, mas eu quero tentar. O que seria conexão para você na prática? Olha como muda. Em vez de armadura contra armadura, vira pessoa contra pessoa. E isso tem tudo a ver com autoestima. Porque autoestima não é só me amar. Autoestima é a confiança de que você pode ser verdadeiro e ainda assim permanecer digno de amor e respeito. Mesmo quando você não está no seu melhor dia. Só que tem um detalhe importante. Vulnerabilidade não é contar tudo para todo mundo. E também não é ficar insistindo em conversa profunda com alguém que claramente não respeita o seu emocional. Vulnerabilidade precisa de contexto, precisa de reciprocidade, precisa de segurança mínima. Então, como é que você aplica isso na vida real, hoje, sem complicar? Primeiro, nomeie o que você sente, sem se julgar. Em vez de eu tô ridículo, tenta eu tô inseguro. Em vez de eu tô fraco, tenta eu tô com medo. Em vez de eu tô carente demais, tenta eu tô precisando de conexão. Nomear sentimento é tirar ele do modo nebuloso e colocar no modo conversável. Segundo, transforme crítica em pedido. Muita briga nasce porque a gente critica quando, na verdade, quer pedir. Em vez de você não liga para mim, vira. Eu gostaria que a gente tivesse 20 minutos sem celular hoje, só para conversar. Em vez de você nunca me elogia, vira e diz: quando você reconhece o que eu faço, eu me sinto mais seguro. Você pode tentar fazer isso mais vezes.
Pedido é vulnerabilidade. Crítica é armadura. Terceiro, faça um microato de coragem em 24 horas. Uma mensagem honesta, um pedido claro, um limite bem colocado. Eu errei, desculpas. Eu senti sua falta. Eu preciso de ajuda. Coisa pequena, mas real. E aqui vão 2 frases prontas, simples, para você usar quando precisar abrir uma conversa, sem virar briga. Frase 1. Eu estou com dificuldade de falar isso, mas eu quero ser honesto. Eu me sinto e eu preciso. Frase 2. Você pode só me ouvir por 1 minuto? Eu não preciso que você resolva, eu preciso que você esteja comigo. Agora preste atenção nessa ideia. Quando você escolhe vulnerabilidade, você não está garantindo o resultado. Você está garantindo a sua verdade. E isso é maturidade emocional. Porque maturidade não é não sentir. É saber sentir sem destruir. É saber conversar sem atacar. É saber pedir sem implorar. É saber impor limites sem humilhar. E se você percebeu que na sua vida a mente entra num modo automático de ansiedade, de insegurança, de ruminação, de imaginar rejeição antes mesmo de tentar, isso também pode ser treinado. A forma como você fala com você mesmo importa. A forma como você imagina conversas importa. A forma como você se prepara emocionalmente importa. E aqui entra um convite. Se você quer aprofundar isso com ferramentas práticas de foco, linguagem interna e mudança de estado emocional, eu tenho livros sobre hipnose que podem te ajudar a construir mais autoestima, mais calma e mais recursos internos para lidar com conversas difíceis e com a sua autoestima no dia a dia. Se você quiser, depois desse vídeo, dá uma olhada nos meus livros que estão aqui embaixo. O link eu vou deixar na descrição e também fixado nos comentários. Eles foram feitos para serem aplicáveis, com exercícios e orientações para você treinar a mente com mais intenção, de um jeito responsável, sem promessas mágicas. E agora eu quero fechar com uma reflexão. Pensa na última vez em que você se protegeu com a armadura. Talvez foi silêncio, talvez foi ironia, talvez foi controle, talvez foi tanto faz, talvez foi perfeccionismo, talvez foi agradar demais. Se você pudesse voltar naquela cena e trocar a armadura por uma frase honesta, qual seria? Escreve aqui nos comentários uma frase que você gostaria de conseguir dizer com mais coragem. Pode ser simples, pode ser curto. Algo como: eu sinto falta de você. Eu tô com medo. Eu preciso de apoio. Eu quero mais conexão. Eu preciso de um limite. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que você ama e que talvez esteja precisando de um jeito mais leve de falar sobre o que sente. Se inscreve no canal, porque eu vou trazer mais conteúdos práticos sobre autoestima, relacionamentos e como treinar a sua mente para viver com mais presença, sem máscara e sem se abandonar. Lembra, vulnerabilidade não é se expor sem limite. Vulnerabilidade é aparecer com verdade, com respeito e com coragem. E muitas vezes é exatamente isso que transforma uma relação e transforma a forma como você se enxerga. Até mais.